Ok, chegamos aí à página 319 e nesta página vocês vão observar aqui, ó, o que estudei. Neste capítulo estudamos o período da Idade Média e o modo de vida das pessoas naquela época. Também analisamos como se estruturava o poder da Igreja Católica e como ocorreram algumas das principais transformações do período. Que período? Período medieval, tá? E aí o retomando. O retomando é converse com os colegas sobre os temas e conceitos a seguir. Conceitos são ideias, tá? Comentando os seus significados. E aí eu sempre dou a opção para vocês conversarem na plataforma, escreverem na plataforma o que vocês entenderam do assunto e debater com os colegas, mas eu tenho observado que vocês não têm feito muito isso. Então, né, se não quiser conversar na plataforma, pergunte, né? Faça perguntas. É assim que a gente estuda, tá bom? Não guarda informação só para você, não. Vamos lá. Os conceitos, as ideias formadas nesse período foram feudalismo, suzeranos, vassalos, castelos, cruzadas e Igreja Católica. E aí, quando eu falo em feudalismo, eu estou falando do seguinte conceito, né? O que é um conceito? Da seguinte ideia formada. O feudalismo era uma forma, né? Era um sistema econômico, político, social e cultural que vai predominar durante a Idade Média. Quando eu falo em suzerano e vassalo, eu falo disso daqui, ó. Exatamente isso aqui que eu tô falando, né? Suzerano e vassalo, né? Que tá aqui para vocês, ou suzeranos e vassalos. Observe esse quadrinho. Idade Média, aí eu tenho século V ao século XV. Feudalismo, aqui eu tenho século IX ao século XI. Então, eu estou falando de baixa Idade Média aqui, tá bom? Servos. O servo, ele tinha sua vida presa à terra. Quais eram as obrigações do servo? Aqui tem o senhor feudal dizendo: deixe você usar minha terra e te dou proteção militar em troca de algumas coisas. O servo vai dizer: ok. Aí a corvéia: trabalhe para mim alguns dias da semana. Me dê parte de sua produção. Você trabalha alguns dias da semana, isso é chamado de corvéia. Já expliquei isso para vocês no esqueminha lá atrás, semanas atrás. Qual que era a parte da produção que o servo dava? A talha. Banalidades. Pague pelo uso do forno e do moinho. Ok. E por que o dízimo? A igreja, já que ela também é uma senhora feudal. Então, por que tinha que pagar o dízimo à igreja? Né? Essa era a questão que se levantava. E logo aqui embaixo, né, nós vamos ter vassalagem, né, suzerania e vassalagem. Aí a vassalagem se baseava no seguinte, né, suzerano e vassalo, eles tinham a seguinte forma de se relacionar. O suzerano falava assim: eu te dou proteção, né? O vassalo: eu te ofereço o serviço militar e a minha fidelidade. O suzerano, ele vai dar proteção do feudo em troca de serviço militar e fidelidade. Então, eles eram nobres. Se vocês observarem aqui do lado, nós temos economia rural. O feudo ele era autossuficiente, ele, né, era produzido ali do feudo para sustentar a todos. A política era descentralização, então não existe uma ideia de país, rei, é apenas um título. Ser rei é só o título aqui. O rei é igual ao suzerano dos suzeranos. Sociedade estamental, quer dizer que essa sociedade ela tem pouca mobilidade. O clero ora, o nobre luta e os demais, no caso o servo aqui, ó, trabalha. Então, vocês entenderam a relação de suzerania e vassalagem? Aqui um esqueminha para vocês entenderem mais ou menos como é que funcionava a Idade Média. Quando chega na relação de suzerania e vassalagem, o suzerano ele oferece proteção ao vassalo. O vassalo, em troca, oferece o quê? Serviço militar, né, proteção também e fidelidade. Então, vamos dar continuidade à nossa correção.
Agora que eu expliquei o que significa suzerano e vassalo no nosso conceito que estamos estudando aqui. Além de suzeranos e vassalos, nós tínhamos castelos, cruzadas e igreja católica. Os castelos eram onde viviam os nobres, né? Os reis, por título. As cruzadas foi aquele movimento que nós estudamos em que foi um movimento militar, né? Também religioso, para que pudesse retomar Jerusalém, né? O Santo Sepulcro, a cidade onde estava o Santo Sepulcro. E a Igreja Católica, que vai se tornar grande senhora feudal, cada vez mais forte aqui no período da Idade Média. Agora nós vamos preencher as lacunas, né, os espaços que tem no livrinho de vocês, na página 319. Eu vou preencher aqui no meu quadro negro, vocês vão preenchendo aí. Agora que você já retomou os temas, eu já expliquei um por um para vocês, feudalismo, suzerano, vassalo, castelo, cruzada, Igreja Católica. Agora que já retomamos esses temas, esses conceitos que estudamos no capítulo, utilize-os para completar as frases a seguir. Então, vamos lá. Né? Vamos arrumar aqui primeiro a cor da letra. A, né, Igreja Católica, cadê? A Igreja Católica, no período medieval, exerceu grande influência no modo de vida das pessoas. Então, eu já posso eliminar a Igreja Católica aqui de cima. Vem aqui, risco a Igreja Católica, tá? Vem aqui, ó, faz isso aqui, gente. Tipo um risquinho. Bota uma setinha, risca com o lápis de vocês. Prontinho, já fizemos a Igreja Católica aqui. Né? Podemos até fazer um X se vocês quiserem. Vamos lá. Eita. Faça como eu falei, faz um risquinho em cada uma delas, tá? Vamos para a próxima. Alguns senhores feudais dividiam suas terras e tornavam-se o quê? O que eles se tornavam quando eles dividiam a terra? Suzeranos. Então, olha aí o serviço de suzerania e vassalagem. Então, se tornavam suzeranos, né? E aqueles que recebiam as terras eram os vassalos. São nomezinhos complicados, mas que aos poucos vocês vão aprendendo, memorizando. Daqui a pouco vocês estão tirando de letra. E aí os vassalos, a gente coloca assim depois de vassalo, os quais deveriam jurar fidelidade a um ritual simbólico. Por isso que aqui, ó, nessa imagem aqui, o vassalo está ajoelhado perante, né, o suzerano, porque ele está perante alguém, né, não mais importante, mas para quem ele deve, né, fidelidade e serviço militar. Então existia um ritual, era muito interessante. Eu vou tentar achar alguns vídeos e uns links para enviar para vocês, se eu os encontrar, tá bom? Vamos voltar lá para nossa página para terminar de preencher o que falta. Aí aqui eu tenho o seguinte, o modo de vida girava em torno dos feudos, locais em que os camponeses viviam e trabalhavam para os membros da nobreza em uma relação de servidão. No que, gente? No feudalismo, é o sistema que nós estamos estudando. Então, o feudalismo, ele é mais do que um sistema político, né, social, em que as pessoas ficavam ali trabalhando na terra, oferecendo seus serviços em troca de um pedaço de terra. Ele foi um sistema político, econômico, social e cultural. Nunca se esqueçam disso. E aqui, eram construções características da Idade Média e representavam uma forma de segurança para a população. Os castelos, né? Vocês podem acrescentar castelos medievais, se vocês quiserem, mas basta colocar castelos. Tem até um aqui bem bonito, né, do ladinho aqui. Vocês possam contemplar aí no livrinho de vocês também. É o mesmo castelo, tá? Então, eles eram construções que ali na Idade Média eles serviram, né? Eles representavam uma forma de segurança para a população. Porque ele era todo protegido em volta, todo murado, né?
E essa aqui está muito fácil. As expedições religiosas lideradas pelos cristãos em busca da retomada da Terra Santa são conhecidas como cruzadas. Então, fechamos aí o nosso capítulo. Opa, coloquei ali. O nosso capítulo de Idade Média, mas ainda temos algumas coisas para ver. Fechamos a parte de exercícios, tem mais atividades, tá bom? Só que antes de eu passar mais atividades, eu vou falar um pouco mais sobre a peste negra na segunda parte para vocês, comparando com algumas epidemias e pandemias que o mundo já teve, tá bom? Pelas quais aí o mundo já passou, né? Então, o coronavírus não é o primeiro, ele é apenas mais um, né? Tem que se tomar cuidado, é claro, mas é apenas mais um dentre muitos que ainda estão por vir, né? Infelizmente, essa é a história, história é assim, né? Mas nós temos a medicina hoje a nosso favor, né? Mais avançadinha. Então, não saia daí, passa para o próximo vídeo, que no próximo vídeo nós vamos ter uma revisão com acrescentando conteúdo para vocês na matéria. Vamos que vamos!